meio das atividades remotas. O próximo filósofo que a gente vai estudar vai ser Platão, que foi um seguidor de Sócrates. Na Grécia, as aulas não funcionavam como funciona hoje, obviamente, né? Lá você estudava mediante pagamento e você poderia seguir o filósofo em que você acreditava, né? Ele era uma espécie de tutor, de conselheiro e de mestre. No entanto, Sócrates também vai se diferenciar dos outros filósofos porque ele também não cobrava pelas aulas, né? E onde Sócrates debatia filosofia? Em qualquer lugar, especialmente na ágora grega. O que é uma ágora? Uma praça. Ele se reunia nas praças, no entorno deles vários jovens, né? Havia vários jovens querendo aprender filosofia, e ali ele ia discutir sua filosofia, debater as ideias, questionar essas ideias, né? Por isso ele vai ganhando repercussão na Grécia, ele vai ganhando fama entre os gregos, exatamente porque ele vai convencendo, vai debatendo filosofia com um grupo muito grande de pessoas. Diferente do mundo de hoje, né? Obviamente. A filosofia de Sócrates, eu até diria que não é complexa, não é difícil de entender. Sócrates queria usar a pergunta, o poder da pergunta, para que nossas ideias fossem despertadas. Ele usava a pergunta para que o pensamento do seu interlocutor, ou seja, da pessoa que ele estava conversando, dialogando, debatendo, pudesse surgir, para que o pensamento pudesse aparecer. Por isso ele vai inaugurar na sua filosofia um método chamado maêutico. Palavra bem complicada, né? Maêutico vem da palavra grega, uma palavra de origem grega, que significa parto. Lembra que a mãe de Sócrates era parteira? Ele vai se inspirar no fato da mãe ser parteira para criar um método filosófico que pudesse dar parto, dar luz às ideias. E qual era a atitude dele? Questionar, perguntar. Segundo ele, todos nós temos a possibilidade de aprender, tem ideias, pensamentos. Qual que era a tática socrática com o método maêutico? Usar de perguntas, de questionamento, para que esse interlocutor, essa pessoa que estava ali na praça, no mercado, na rua, ou aonde estivesse, colocasse suas ideias para fora, colocasse suas ideias à luz. Esse é um método bastante conhecido de Sócrates, né? O método chamado maêutico, que vai ser o principal método que ele vai usar na sua filosofia, né? Por meio aí das suas perguntas, né? Dos seus questionamentos, do uso muitas vezes da ironia socrática, né? Ele lançava todos os tipos de perguntas, né? Desde o que é a justiça, o que é a verdade, o que é o conhecimento. Alguém saberia me dizer? Da onde vem a verdade? O que seria a verdade? Então, ele começava a sua filosofia questionando mesmo, levando o ser humano à reflexão. E hoje, a ciência moderna, mesmo a ciência nossa atual, ela vai afirmar, talvez até inspirada em Sócrates, que é mais importante a pergunta do que a resposta. É mais importante o questionamento do que a questão da resposta. Seria como subir a montanha. O mais importante não é chegar ao topo da montanha. O mais importante é que você consiga vislumbrar, apreciar, conhecer, olhar, analisar a subida até o topo da montanha. A metáfora, né, que eu estou usando é isso. Então, independente da resposta, é mais importante de como a gente pergunta para ir elaborando
essa resposta. Lógico, né, às vezes pensar demais incomoda, pensar demais, questionar demais pode trazer incômodo para muita gente. E na Grécia não foi difícil, né? Na Grécia, os poderosos gregos, os mais poderosos políticos, se enfureceram em vários momentos pela filosofia de Sócrates, por esse método socrático, porque ele vai conseguindo trazer muitas pessoas para a filosofia, muitos jovens especialmente, e essas pessoas que estão no poder vão começar a olhar Sócrates um pouco diferente. Sócrates, ele foi um filósofo que foi condenado, ele recebeu uma denúncia, e havia duas denúncias em relação a Sócrates. A primeira é que ele estava sendo acusado de corromper os jovens, ou seja, implantar na cabeça dos jovens ideias distorcidas. E outra acusação que pesou sobre Sócrates foi a questão do fato dele ser chamado de traidor da religião grega, ou seja, ele foi acusado de profanar a religião grega. Embora nenhuma dessas acusações tivesse fundamento, ou fosse pouco fundamentada, ele foi para um tribunal, ele foi para um julgamento e ele foi condenado à morte. Ele foi um filósofo que foi condenado a tomar uma espécie de bebida de veneno chamado cicuta. E ele é um filósofo que ele não se recusa, ele não nega o pensamento, porque ele acreditava estar buscando um bem, ele acreditava estar produzindo conhecimento de forma que fosse ajudar as pessoas. Então ele não abre mão do que ele fez, do que ele fazia, e ele vai sendo julgado. Aliás, tem um livro de Platão chamado Fédon. Nesse livro ele discute várias ideias, inclusive sobre a imortalidade da alma. Então Sócrates é um filósofo que vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente ler sobre. É um filósofo que eu gosto muito, eu recomendo a vocês que não fique só nessa videoaula. Existem nos canais aí, YouTube, vários outros